Como é que estão as coisas? Tudo tranquilo? Prazer, professor Robson Teixeira, professor de língua portuguesa e redação para preparatórios para concursos públicos. Nesta aula, eu vou mostrar a você o caminho simples para passar nas provas de português em concursos. Quem já foi meu aluno, quem já fez algum curso comigo, sabe muito bem sobre o que eu estou falando, afinal, são centenas de alunos aprovados nesses 21 anos trabalhando com essa galera, nesses 21 anos preparando essa galera para um concurso público. E a primeira coisa que você pode pensar é, professor, caminho simples para passar nas provas de português e concurso? Simples, professor, esse caminho pode ser simples? Sim, pode ser. Inclusive, preste atenção neste papo que eu tive com o meu aluno depois que saiu o resultado do concurso dele. Preste atenção neste papo aqui. Como é que foi a tua base? Como é que foi o teu ensino fundamental? Meu ensino fundamental ele foi muito precário, né? Hoje a gente sabe as dificuldades que a educação pública ela passa, mas há tempos passados, não tão passados assim, né? Ela era mais complicado, né? Era muito mais difícil. Então eu pelo menos experimentei várias carências, né, no ensino, carências de todos os níveis, sejam materiais e até mesmo de conteúdo, digamos assim. Então, a experiência no ensino fundamental, é claro que não há culpa dos agentes escolares, como professores, a culpa não se reduz a eles, mas toda uma estrutura que a gente sabe que é difícil e que continua até hoje ainda, apesar de hoje nós termos avançado um pouco, né? Com quanto tempo você começou a estudar para concurso? Assim, em que período da sua vida entrou o concurso? Em que época da sua vida entrou o concurso? Muito recente. O primeiro concurso que eu foquei mesmo para estudar foi da Prefeitura Municipal de Fortaleza. Então, não faz muito tempo assim que eu tenho foco em estudar para concurso, não. Já tinha feito outros, mas não tão Não tinha se focado. dedicado ainda a estudar, né? Eu estudo, isso. Qual foi a tua primeira dificuldade assim que você sentiu? A minha maior dificuldade foi desconstruir o medo do português e tentar me colocar para realmente estar apto a fazer uma prova, né? E outra coisa, vem cá, e qual é a diferença que você percebe hoje, antes e depois do fazendo a base, na hora de resolver uma prova? Professor Robson, eu quero dizer, o primeiro ponto é que a gente desconstruir o medo do português. Então, eu sei que amanhã, se abrir um concurso, eu não vou tratar o português como aquele monstro que vai me tirar da prova. É um fato, ele foi desconstruído. Eu sou capaz de aprender português, independente da idade em que eu me encontre, independente de qualquer coisa. Eu sou capaz, inclusive na última prova do concurso da prefeitura, o português não foi um problema. Eu achava que ia ser um problema, mas eu fechei as 5 questões. Então, eu fechei com muita facilidade, inclusive. Hoje eu tenho como ensinamento que o português ele não é um monstro. Você é capaz de aprender orientação, com uma boa dedicação e uma boa rotina que você deve ter de estudo, você vai superar isso, beleza? O que é que você jamais imaginaria que pudesse acontecer na hora de uma prova e hoje acontece? Encarar o português com naturalidade, como uma parte da prova, e não foi só no concurso, né? Eu fiz na seleção anterior, eu fechei 10 questões, né? E foi uma prova que tirou muita gente. O português continuou tirando muita gente. Aí no Fazenda Base, você estudou quanto tempo? Eu estudei, acho que foi uns 2 meses, ou foi 3 meses, 2 meses, 3 meses, né? Isso. Aí fez quantos concursos nesse intervalo? Fiz a seleção, que fechei o português, as 10 questões, e fiz o concurso também, fechei o português. Nas duas, a experiência foi bastante positiva. Quando eu peguei a prova do concurso, eu disse, português não vai ser um problema. Eu vou começar por ele, mas se eu não for agora, que eu talvez tenha dificuldade com uma questão, eu vou retornar ela e eu vou conseguir. Então, assim como foi na seleção também, eu comecei pelo português e deu tudo certo. Porque eu sempre lembrava do professor Robson, cuidado, aquela voz do bem. As duas provas fez quantos por cento das questões? 100%. Massa, né? E o mais interessante é que o Leonardo utiliza certas expressões que eu achei interessantíssimas, inclusive eu pedi até licença a ele para utilizar, para mostrar esse papo dele aqui nesta aula.
Porque a linha de raciocínio que ele utiliza, Robson, eu tinha uma trava, um trauma, um medo. E a gente observa que, ao longo desses 21 anos, são as coisas basicamente que eu mais ouço dos alunos, como dificuldade com relação à língua portuguesa. E aí você vê que, apesar de não ter feito um bom ensino fundamental, independentemente de ter estudado num colégio bom, público, ou ruim, independentemente disso, meu ensino fundamental, professor, não foi bom, independentemente disso. E a gente pode ir além, independentemente de você morar no interior, independentemente de você ter feito um supletivo, independentemente de você... Robson, faz muitos anos que eu não estudo. Independentemente de tudo isso, a gente vai observar que esse monstro, ele pode ser eliminado. Esse calo, ele pode ser eliminado. E ainda há aqueles pessimismos precoces. Aquela ideia de que muitas vezes o cara estuda pra caramba, se prepara pra caramba e fica... Ah, entendi, professor, entendi isso daí. Mas eu tenho certeza que na hora da prova eu vou esquecer. Tenho certeza que na hora da prova eu vou errar. Independentemente desse tipo de pensamento. Ah, professor, mas faz pouco tempo. Olha a ideia do Leonardo. Faz pouco tempo que eu estou estudando para concurso público. A gente consegue, sim, fazer uma maravilhosa prova. A gente consegue, sim, eliminar este calo do nosso sapato em concursos públicos. Agora você precisa ter a linha de raciocínio correta, seguir uma determinada metodologia, observar um determinado passo a passo. E aí você pode pensar, ah, professor, para você falar isso daí é fácil porque professor de português, você sabe tudo, quando pega uma prova realmente é simples para você. Não. O grande mal, muitas vezes, é que o pessoal pensa que o professor de língua portuguesa já nasceu com a gramática. Eu vou contar até um detalhe para você aqui. Eu era péssimo em português. Péssimo. Inclusive, eu me mudei recentemente, não, há uns 2 anos, e eu achei uma agenda minha, da época eu tinha uns 14, 15 anos. Eu achei interessante que eu havia escrito lá o telefone de umas amigas, de uns amigos também, né? E havia o nome Débora. E eu acentuei o Débora no A. Então eu escrevi o nome da menina como Déborah. E aí, analisando isso hoje, né, achei engraçado, porque, caramba, olha como é que eu escrevia Débora. E eu me lembro muito bem da sensação que eu tinha. A gente pensa muitas vezes, ah, professor, mas você está desse lado daí? Mas eu também já estive do outro lado. Quando eu faço referência a essa ideia da palavra Débora, que eu escrevi Déborah, eu me lembro muito bem da sensação que eu não tinha a mínima noção de onde deveria existir esse acento. Não tinha a mínima noção. Eu me lembro que eu ficava olhando assim, minha Nossa Senhora, como se analisasse um alfabeto árabe. Basicamente isso. Eu digo, meu Deus, eu não tinha noção do que era uma sílaba tônica. Qual é a sílaba mais forte da palavra? Eu não tinha noção. Isso com 14 anos. E um detalhe, eu não escrevia nem a pau. Imagina, um camarada que escreve Déborah, imagine a concordância, imagine a regência, imagine a pontuação, imagine a ortografia de um camarada desse. Eu não escrevia. E olha que eu sou de uma época que não existia WhatsApp, Messenger, não. Quando eu escrevia um bilhete, uma carta. Básica, ou na escola, né? Redação, escola e tal. Mas assim, fora da escola, ou era carta ou era bilhete. E eu não escrevia. Esse negócio de ficar com paquerinha, mandar um bilhetinho, declaração de amor, isso daí só depois de grande. A essa época, não fazia isso porque eu tinha vergonha. Eu não sabia escrever, não sabia mesmo. E eu tinha noção de que eu ficava na aula e ficava, minha Nossa Senhora, onde é que eu vou? Que diabo é isso daí? Ah, professor, mas você lia, pelo menos, né? Tinha o hábito de ler. Eu não lia. Eu não lia. E eu não lia não era porque eu não gostava de ler, não. Eu não lia porque eu não entendia. Eu achava belíssimo quem lia, quem chegava para mim e falava, nossa, eu li tantos livros neste ano. Na verdade, eu não achava lindo, não. No começo eu achava que fosse mentira. Eu disse, cara,
Como é que pode? O cara leu 30 livros neste ano. 10 livros eu já achava um absurdo. Achava que era mentira. E depois eu fui começando a pensar assim, caramba, que massa, né? E só que ia tentava até ler, só que chegava na segunda página e já estava babando sobre o livro. E aí comecei a perceber, poxa, mas como é que eu vou começar a ler, a criar o hábito de ler? Sabe como foi que eu fiz isso? Com gibi, com história em quadrinhos. Eu gostava de história em quadrinhos. Na época tinha um Fantasma, um Recruta Zero, principalmente eu gostava muito desses dois. Comecei a ter o hábito de ler com gibi. E foi aí que eu comecei a perceber que a gente pode começar a virar essa chave entre o não saber e o saber, simplesmente mudando a mentalidade. E aí, no meio desse caminho, Papai do Céu me colocou um vestibular. Ah, é? Não gosta de escrever, não? Pois tome uma redação de vestibular para você. Robson, estudei pra caramba. Basicamente, o último ano, né, foi só dedicado para vestibular e foi aquela peleja assim de tentar recuperar tudo aquilo que eu não tinha feito na minha vida inteira. Passou o professor no vestibular? Passei. De primeira? Não, de segunda. Prestei vestibular em três universidades, 2 públicas e uma particular. Passei na particular. Ah, mais fácil, Robson? Muito provavelmente, né? Até porque o meu nível realmente não era legal. Satisfatório, como eu digo assim, porque o pessoal pensa que a gente, nossa, professor de português, com certeza esse cara com 7 anos, ele já dava show. Em 14, eu escrevia Deborah, só para você ter ideia. E aí o detalhe, entrei no curso de letras, e aí, nossa, aqui eu vou começar a aprender e tal, beleza, Paraná. E a linha de a dificuldade que eu sentia era a mesma dificuldade que eu sentia lá no ensino fundamental. Era a mesma dificuldade que eu sentia lá no ensino médio. Eu não conseguia colocar aquilo na minha cabeça. Mas como é que pode? É muita informação. Aí já vem a questão do bloqueio. Eu disse, não, isso aí jamais vai entrar na minha cabeça. Até que eu comecei a perceber, na verdade, nessa época eu já comecei a dar aula, assim que eu entrei no curso de letras, já comecei a dar aula, e aí eu ficava com aquela ideia de que, quando eu fui perceber, os meus alunos, eu comecei a dar aula para 5ª e 6ª séries, os meus alunos tinham a mesma dificuldade. Eles tinham a linha de raciocínio de que, primeiro, aquilo ali só serve para passar numa prova. E aí o detalhe, eu pensei, caramba, eu só dei o gás mesmo para estudar quando foi para passar na verdade, quando foi para passar no vestibular. Caramba, então a minha preocupação, na verdade, foi só a prova. E os alunos também só queriam passar na prova. Eles davam o gás 2 dias antes, 5ª e 6ª série, a gente sabe bem como é que é. 2 dias antes, o professor passa aquele questionário de 30 questões, dali ele tira 10 para fazer uma prova, e comecei a perceber que eles estudavam para fazer uma prova. Na verdade, estudavam não, decoravam. E era exatamente aí onde está o problema. E eu comecei a perceber, mas peraí, eu penso na quantidade de informação e penso em colocar tudo aquilo na cabeça, não é a informação que tem que vir, é o pacote completo. Como assim o pacote completo? A ideia. Se eu for, por exemplo, precisa se eu faço referência, por exemplo, ao tratamento com relação a substantivo, adjetivo, advérbio, verbo, se eu for observar, se eu for decorar a linha de raciocínio, a definição de cada um, fica impossível. O que eu tenho que ter noção, na verdade, é para que é que isso serve para a minha vida. E aí eu comecei a perceber isso. Como assim, Robson, para que é que isso serve na minha vida? Para que é que serve substantivo? Não é só para passar em prova, não? E aí que veio o detalhe. Mas espera aí, substantivo está ao meu redor. Substantivo tá computador, tá câmera, tá mesa, tá lâmpada, tá teto, tá aula, tá professor. Valha, substantivo está ao meu redor. E eu comecei a perceber que o trabalho com língua portuguesa tem que se dar constantemente. E foi assim que eu comecei a passar para os meus alunos, e as minhas aulas mudaram da água para o vinho. Não que fossem ruins, mas ficaram, modéstia à parte, excelentes.
Porque é exatamente essa linha de raciocínio que a gente tem que ter, de mostrar para que é que serve isso no nosso dia a dia. Aquela linha de raciocínio de que, peraí, preste atenção, se a gente for observar, vale mesmo, Robson. Se eu faço referência a uma determinada linha de raciocínio, se eu praticar isso no meu dia a dia, fica mais fácil na hora da prova. Então a linha de raciocínio começa exatamente daí. E aí eu comecei a perceber, caramba, então a necessidade mesmo que eu tenho de aprender vírgula, não é só aprender vírgula, é de praticar a vírgula. Até porque, se a gente for analisar direitinho, existe um jeito certo e um jeito errado de a gente estudar português. O grande detalhe é que muitas vezes, por exemplo, quando a gente faz referência à ideia de sentido de palavras, quando a gente faz referência à ideia de sentido de palavras, vem lá no nosso edital. Um dos primeiros tópicos do nosso edital de língua portuguesa vem lá. Significação de palavras, sentido de palavras, ou semântica. Basicamente a mesma coisa. Vem lá. Aí o cara fica, vixe, professor, realmente isso cai muito no concurso. Aí eu vou observar que, como é que eu faço? Se eu não conhecer a palavra, Robson, qual é a saída? Aí muito aluno pensa, qual é a saída? A saída é o contexto, professor, é só analisar o contexto. Aí onde está o erro? Você acha que, por exemplo, uma banca como uma FGV, um Sebrasp, um IDECAM e assim por diante, uma banca que elabora uma prova maravilhosa, você acha que ela vai colocar um texto, vai queimar, vai elaborar uma questão sobre uma palavra que pelo contexto vai dar para entender? Não vai. Não vai fazer isso. Tire o cavalinho da chuva que ele não vai fazer isso. É por isso que a gente erra. É por isso que a gente observa, vale, professor, e agora? Qual é a saída? O pai. A linha de raciocínio que a gente tem que ter é antes. O preparo que a gente tem que ter é antes. Quer ver? Preste atenção nesta questãozinha aqui que eu vou observar com você. Preste atenção, rapidinho. Na hora que eu digo lá, por exemplo, preste atenção, como diz o ditado, o filho pródigo à casa retorna. Pródigo pode ser substituído sem alteração de sentido por... E aí? E agora? Vamos lá voltar. E aí, o que é pródigo? Gastador, arrependido, revoltado, bom ou prodígio? E aí? Robson, eu acho que é... E aí? Se eu não souber o sentido dessa palavra, qual é a saída? Não, professor, mas eu conheço o pródigo. Eu estou em dúvida entre... Volta lá. Eu estou em dúvida entre a B, a D, mas pode ser a E também, né? E aí, professor? Como é que funciona essa linha de raciocínio? Ixi, professor. E quando eu ficar em dúvida em 3, professor? Como é que funciona a ideia? Preste atenção. Então, o primeiro ponto que a gente vai observar, sentido de palavra. Se eu não conhecer a palavra na hora da prova, vamos já conversar sobre isso. Um outro detalhe. Um outro erro que a galera comete, concurseiro comete, na hora que vai começar a estudar para concurso, é: Robson, diga aí uma gramática boa para mim. Aí o professor indica uma gramática, o cara compra, professor, comprei uma gramática, show, R$ 350, Robson, comprei em 24 vezes, professor, paguei a primeira já, graças a Deus. Um mês depois, estudando, o cara detesta uma gramática. Professor, não leve a mal, não, porque essa gramática é horrível. Na verdade, ele não coloca só a culpa na gramática, ele coloca a culpa em quem? No português. Na verdade, no estudo da língua portuguesa. Então o cara pensa, não, por isso que eu não gosto de português, tá vendo? Ó, é difícil demais. Olha essa gramática. A galera diz que é a melhor gramática para concurso público. E aí, professor? Como é que pode? Eu compro a melhor gramática para concurso público e na hora da execução do meu estudo, na hora de eu realmente estudar pela gramática, horrível. Eu não entendo nada. Meu amigo achou massa. É louco por essa gramática. Disse que aprendeu tudo, professor, com essa gramática. E eu não entendo nada. Tá, aprendeu e eu não estou conseguindo aprender, professor. Onde é que está o problema com relação a isso daí? O outro erro também que existe é quando a gente trabalha, quem é meu aluno, inclusive, conhece, sabe bem que eu cito essa linha de raciocínio, é
decorar. Quer decorar? Vá decorar sua casa, o seu jardim, o seu quarto. Não decore nada com relação à língua portuguesa. Entenda e não decore. Até porque quando a gente vai decorar, a gente pode cometer este tipo de erro aqui. Preste atenção, na hora que ele diz, ocorre erro na frase por conta do uso ou do não uso do acento indicativo de crase em... E aí? Como é que funciona a linha de raciocínio? Elas ficaram lado a lado com o professor. Elas declararam guerra à guerra. Elas foram à casa depois do almoço. Ela foi a furtos e roubos. Coloquei sal a gosto. Vixe, professor, por conta do uso ou não uso. Então, com outras palavras, o que é que ele quer aí? Com outras palavras, marque o item correto. Onde deveria haver e há, onde não deveria haver e não há. Certo, professor, isso não vai responder essas questões, não? Sim, porque eu quis citar 3 probleminhas que os concurseiros têm na hora de estudar para concurso. Primeiro, quando ele não sabe, ele julga, que é o caso de sentido de palavra. A gente desenvolve uma síndrome que eu batizei de síndrome de Bob. Bob é um desenho do qual eu gostava muito, que é o Fantástico Mundo de Bob. Quando o Bob se depara com uma coisa lá no desenho que ele não conhece, ele vem um balãozinho na cabeça dele e ele vem imaginar o que vem a ser aquilo na pé da letra. Por exemplo, se o cara pega assim, cara, me empresta o seu macaco para trocar o pneu do meu carro. Se o Bob nunca tivesse visto um macaco de trocar o pneu, ele ia imaginar o quê? Um macaco trocando o pneu do carro. É a mesma santa coisa que a gente faz. Sentido de palavra, faça tudo, menos julgar. E a gente tem esse hábito horrível de julgar. Ouviu? Ah, mas ela agiu muito assim. Aí, agiu muito assim. Aí olha para a pessoa, olha para a cara da palavra, olha para a pessoa, olha para a cara da palavra e, entendi. E ainda concorda. Não faça isso. Outra, gramática. A gente não escolhe por indicação, não. Tire a linha de raciocínio de que cada um tem a sua particularidade. Cada um tem o seu nível. Cada um tem os seus problemas. Cada um tem as suas virtudes. Então, não será ninguém que vai indicar gramática a você. E um outro detalhe que eu citei aqui é: não decore nada. Entenda como é que funciona a linha de raciocínio. Entenda para que serve. De onde é que vem a ideia de concordância, de regência, como no caso que eu citei aqui, de crase. Não faça isso. Nada de decorar regra. Até porque, né, existe um ditado que minha avó falava muito, que era interessante. Se pintar a grama de amarelo, o cavalo morre de fome. Por quê? Porque ele decorou que a grama é verde. Se pintar de amarelo, ele deixa de observar a saber se é grama ou não, e aí deixa de comer. Legal, né? Sabe, a vozinha, saudade. E aí o detalhe, Robson, certo. E aí como é que eu faço para começar a caminhar, fazer esse caminho, trilhar, na verdade, esse caminho simples para eu passar nas provas de português de concurso? Eu tenho um método que foi exatamente dessa época de pré-vestibular, dessa época de faculdade, dessa época que eu comecei a dar aula, que foi o que me fez tanto aprender de verdade para sempre, como fez com que eu fizesse isso com os meus alunos e é o que eu vou fazer com você agora aqui. Existem 3 pilares que fazem com que eu simplesmente passe nas provas de português em concursos públicos. Espera aí, professor. São 3 coisas só e eu vou passar. Pronto, é? Mas lógico que isso aí, o nome disso não é oração, não. Tá? Se eu for observar, preste atenção. O primeiro pilar é a identificação. O que quer dizer essa identificação, professor? A identificação é identificar o problema, identificar a dúvida. Simplesmente isso. Segundo passo, análise. Como assim? Identifiquei. Peraí, como é que é isso? Peraí, isso é assim? Peraí, fiquei em dúvida. Analise. Não julgue. Analise. E o terceiro pilar é use, que aí é o fundamental. Então, primeira coisa que eu vou me deparar. Peraí, como é? Identifiquei o problema, identifiquei o erro, identifiquei a dúvida. Segundo, analise. E analise é nesse ponto aí que vem a questão do estudo.
do buscar, do estudar, do procurar, do esforçar-se. Vem basicamente isso daí. E esse daí é 100% seu. Na hora que eu quero fazer análise, é comigo. Peraí, mas como é que eu vou fazer isso? Se eu não sei, eu busco a resposta. E um detalhe, sei a resposta agora, sei como é que é o certo, eu vou usar de maneira correta. Quer ver a prova? Por exemplo, aí volta a nossa questãozinha lá. Quando a gente faz referência de, como diz o ditado, né, o filho pródigo a casa retorna. Pródigo é o mesmo que sabe o quê? Sabe o quê? Pródigo é o mesmo que gastador. Pródigo é o mesmo que gastador, esbanjador. Não tem nada a ver com arrependido, não tem nada a ver com bom, não tem nada a ver com isso. E olha que com certeza haverá alunos, como eu digo em sala de aula, há alunos em que são bem religiosos e conhecem essa parábola. Nossa, professor, mas eu conheço a parábola do filho pródigo. E aí vai observar que, mas não é o bom filho, não? Mas espera aí, o cara saiu de casa, pediu a herança dele do pai vivo, saiu, gastou tudo, voltou, ficou lascado lá, morando em Pocilga, com uns porcos lá, voltou com o rabinho entre as pernas. E esse cara é bom? Esse filho é bom? Olha, observe que a linha de raciocínio que a gente faz de julgamento é errado, completamente errado. E daí vem um problema maior, que é a ideia de que, é como já diz o ditado, o bom filho a casa torna. Esse ditado nunca deveria ter existido. Nunca. Porque não tem fundamento, não é um bom filho a casa torna. E não tem nada a ver com um bom filho a casa retornar. O bom filho pode até a casa retornar, mas sobre a parábola é o filho gastador, esbanjador. Certo, Robson? E como é que eu resolvo esse problema na hora da prova? Na hora da prova, só o pai. Antes é que tem que ser resolvido esse problema. Sabe como? Seja curioso, seja curiosa a partir de agora. Ouviu determinada palavra ou expressão que você não conhece? Vixe, peraí. Google. Acabou. Resolveu o problema. Não cometa mais este erro. Não julgue sentido de palavra. Acha que conhece? Beleza. Só confirme. Ponto. Beleza? Um outro probleminha que eu citei foi a questão do escolher a gramática. Não vá por indicação, não. Aí você pensa, mas não pode, professor. O professor me orientar uma gramática errada? Não, não é ele orientar uma gramática errada. É porque ele vai orientar uma gramática que ele acha legal, que ele acha interessante para o aluno estudar para concurso. Mas aí é que é o detalhe. Só você sabe o seu nível. Só você sabe a sua deficiência. Só você sabe a sua necessidade. Sabe o que você deve fazer de verdade? Ser ativo com relação à sua busca. Identificou o problema? Qual é a identificação? Vixe, eu não conheço o sentido daquela palavra. Vixe, eu preciso de uma gramática. Segundo passo, você analisa. Mas espera aí, o que é que eu vou fazer? Qual é o sentido da palavra pródigo? Google, você analisa. E agora você passa a usá-la sabendo. No caso da gramática, peraí, preciso de uma gramática, identifiquei o problema. Segundo, analise. Como é que você analisa? Vá a uma livraria. Vá a um sebo, que é uma opção mais barata. Dedique alguns minutinhos, algumas horas, 2 horinhas, 1 hora. Começa a folhear algumas gramáticas. Nossa, que legal. Isso é horrível. E comece a ler essa gramática. A gramática que você entender é a indicada para você. Simples. E aí sim, Robson, mas o que eu gostei, e isso já aconteceu pra caramba. Professor, eu estava lendo a gramática, eu peguei a gramática do meu sobrinho, da 7ª série, eu adorei, que eu entendi tudo. Essa gramática que é para você. Isso quer dizer, sabe o quê? Que o seu problema é de base. É esse o problema. Vale mesmo. Então quer dizer que não adianta nada eu pegar uma gramática zona top, uma gramática zona de R$300, se o meu problema está lá na base, lá no alicerce, lá no ensino fundamental. Dinheiro jogado fora. Outra, fazendo referência a essa questão de crase, observa mais uma vez a linha de raciocínio. Vamos lá voltar. Na hora que diz lá, ficaram lado a lado. Aí você pensa, professor, ficaram lado a lado é sem acento, porque a expressão
né, formado por palavras repetidas, não ocorre crase. Beleza? Maravilha. Agora, um detalhe. Na hora que eu digo lado a lado, você já ouviu essa expressão. Passo a passo, você já ouviu essa expressão. Guerra, ponta a ponta, você já ouviu essa expressão. Gota a gota, você já ouviu essa expressão. Ponto a ponto, lado a lado, beijo a beijo, corpo a corpo, você já ouviu essa expressão. Mas na letra B, você já ouviu a expressão guerra a guerra? Olha, professor, é mesmo. Então isso não é expressão formada por palavra repetida. O detalhe é que eu consegui colocar uma palavra, na verdade duas palavras repetidas, e um A no meio, mas isso não é uma expressão, é questão de regência. Quem declara, declara alguma coisa a alguém. E eu posso fazer um teste bem simples. Troca a palavra guerra por problema, que é masculino. Declarar guerra, o problema ou declarar guerra ao problema? Ao problema. Olha, professor, então é só substituir. Só substituir. Beleza a ideia? E na letra D, né, é que é onde está o erro. Você vai observar que deveria haver acento cativo de crase. E aí volta. Mas peraí. Essa regra, Robson, você tem decorado. Não ocorre crase diante de palavra masculina. Não ocorre crase com A no singular diante de palavra no plural. Impossível. Isso é uma exceção, é? Não, não é exceção. É observação. Então, de novo, a ideia. Identifique. Beleza. Analise. Sem decorar. E aí você usa. Quando você usa, começa a ter esse hábito, você não erra na hora da prova. Porque vem subentendida na letra D, presta atenção se não vem, a palavra delegacia. Então, cuidado com isso daí. Ah, peraí. Quer me dizer que eu tenho que saber, não quero exagerar agora, professor. Eu tenho que saber que tem subentendida a palavra delegacia aí, e você sabe disso. Você sabe. O detalhe é o seguinte, uma prova bem simples que a gente pode fazer é o uso. Qual é o uso? Toda vez que eu fizer referência a um local, eu vou a algum local, que eu me deslocar a algum local, se eu vou a, se eu fui a, se eu me dirijo a, se eu chego a. Toda vez que fizer referência a deslocamento para um local, você troque o verbo da oração, seja qual for, pelo verbo estar. E aí observa aqui, ó, estar em é só preposição. Estar na é preposição e artigo. Então, toda vez em que eu substituir e ficar estar em, é o a sem acento cativo de crase. Na hora que eu substituir e ficar estar na, é o a com acento cativo de crase. Quer ver? Substitui aí, trocando foi por estar. Ela está em furtos e roubos, nos furtos e roubos ou na furtos e roubos? Ela está na furtos e roubos. Vale, Robson, mesmo, a gente tem noção de que vem uma palavra feminina aí. Há uma palavra subentendida aí. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso na prática. Então, no caso, sem medo de ser feliz de errar, só para confirmar a ideia, letra D de doido. Beleza a ideia? Ah, Robson, agora entendi. Então, a ideia fundamental é identificar onde é que está o problema, não julgar, analisar e, principalmente, usar. A gente utiliza crase todo santo dia, a gente utiliza concordância todo santo dia, a gente utiliza sentido de palavra todo santo dia, e de quebra, você ganha um bônus. Sabe qual é? No caso de sentido de palavra, você vai entender as coisas de maneira muito mais clara. Porque na hora que você diz, vale, o cara é pródigo, na hora que o pródigo é prodígio, é bom, é arrependido. Inclusive, quando acontece isso na hora da prova, o cara fica em dúvida. Arrependido, bom, revoltado. Primeira coisa que ele descarta é gastador. Aí na hora que sai o gabarito, vale, é a letra A, gastador. Depois que sai o gabarito, o cara vai olhar no dicionário. Aí o cara vê, vixe, é gastador. Ó, tá vendo? E aí o cara não bota, não é humilde a ponto de saber que ele não conhece o sentido da palavra. Ele faz o quê? Ó, tá vendo? Por isso que eu não gosto de português. E exagera às vezes até, ó, tá vendo? É por isso, ó, fiquei em dúvida em 4. Foi a primeira que eu descartei. Ou fala um absurdo máximo que eu já ouvi, infelizmente, várias vezes. Agora eu já sei. Quando eu tiver dúvida, eu vou marcar aquele item que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A gente é que não conhece o sentido da palavra. Agora, se eu, quando disse, nossa, o filho pródigo, o que quer dizer pródigo? Ah, é gastador. Vale mesmo, ele gastou tudo. Nossa, tem muito mais a ver. Você ganha com isso.
Não é só para a prova. Na prova, você vai acertar, porque você utiliza as palavras sabendo. Porque a queda mesmo do cavalo na hora de uma prova não é fazer referência a sentido de palavras que a gente não conhece. A queda do cavalo é maior quando faz-se referência a sentido de palavras que a gente acha que conhece. Na hora que a gente pega uma questão dessa de crase, cara, na frente uma palavra no plural e masculina, vale, ocorre crase, exceção? Não, porque vem subtendido a palavra delegacia ali. Falha mesmo. Então, se eu analisasse, até porque eu uso isso direto. Nossa, Robson, então funciona isso daí. Então, o grande detalhe é identificar onde está o problema ou a dúvida, analisar em busca da solução e outra, já sabe? Use simplesmente isso. Professor, tá aí? Gostei, ó. Como é que a gente faz agora com relação à questão do resto? Como é que eu faço a questão de concordância, de regência? Como é que eu faço a questão de conjugação de verbo? Como é que funciona a linha de raciocínio? Eu tenho um método que é o fazendo a base. O nome já bem justifica isso daí. Fazendo a base, por que esse verbo no gerúndio? É porque essa base ela tem que ser feita de maneira constante, é frequente. Todo santo dia eu faço isso. Ah, Robson, mas espera aí, até eu morrer eu vou procurar fazer isso. Identificar, analisar e usar. Até o seu último dia de vida, eu garanto. Eu faço isso todo santo dia. Por isso que, para mim, quando eu pego uma questão de prova, muitas vezes o cara fica assim, Robson, eu passei a semana todo dia em cima dessa questão aqui. Aí você nem olha para a questão direito, aí já respondeu. Como é que pode? Você sabe decorar todas as questões, é? Você acha que um professor sabe decorar todas as questões? Não. Agora o detalhe, eu uso tudo de maneira correta. O que eu não sei, eu analiso e uso. O que eu não sei, eu analiso e uso. E passo a aprender. Ou seja, como eu uso sempre o correto, na hora que eu observo o erro, fica mais fácil. É ou não é? Então a ideia, uma vez, só para contar uma ideia rápida aqui, a minha esposa, ela foi assistir uma aula comigo, uma aula final de semana e tal, não sei, eu vou com você hoje, beleza. Aí os alunos têm, assim, uma certa intimidade, né? Aí os alunos perguntam, vem cá, ele fala sempre correto dentro de casa? Achei interessante, como se eu falasse vrido, preda, estalta, embigo, né, dentro de casa. Não, vou falar assim só na sala de aula. E a minha esposa falou um negócio interessante. Mulher, quando eu estou falando com ele pelo WhatsApp, até o ponto final ele coloca. Aí eu, como assim? Ele responde não, ponto. Se for para responder só não, não, ponto. Eu digo, mas não é para usar, não. Então, esse é que é o grande detalhe. E a metodologia do Fazendo a Base é pegar todo esse conteúdo, essa ruma de conteúdo. Nossa, é coisa pra caramba, Robson. Mas a gente não esquece que o caminho pode ser mais simples que a gente imagina. Sabe por quê? A gente fala, escreve e lê em português todo santo dia. Então, se eu agregar isso daí ao meu cotidiano, vai ficar tudo sempre quentinho na minha cabeça. E eu não vou esquecer. Simplesmente isso. E essa metodologia do Fazendo a Base trabalha exatamente desta forma. Vai simplesmente aplicando esse método, você vai passar nas provas de português em concurso público. Infalível. Robson, é infalível. É infalível. Inclusive, deixa eu te mostrar aqui como é que funciona essa metodologia. Preste atenção. Primeiramente, você vai observar aqui, ó, que é um curso online gravado. Professor, é um curso online gravado, então eu posso assistir quantas vezes eu quiser e tal. Beleza, exatamente isso. Certo, Robson, mas eu já assisti a muito curso online. Inclusive, eu prefiro presencial, porque eu tiro dúvida e tal. Mas e se eu não aprender nesse curso online? O detalhe é que não é só o curso online, a metodologia do Fazendo a Base. É um curso online, já gravado, com todas as aulas gravadas, tudo bonitinho, explicando tintim por tintim, em cima desses três pilares, só que há também um plantão tira dúvidas, que eu chamo inclusive de pergunte que eu respondo. Que diabo é isso, professor? O curso
essas aulas gravadas, elas são liberadas semanalmente. E aí é que tá o grande problema, muitas vezes. É que o cara fica, mas eu quero colocar logo essa ruma de conteúdo na minha cabeça. Não. No método Fazendo a Base, essas aulas são publicadas semanalmente. Então, a aula X sobre X, e você assiste a aula X e pratica X a semana inteira. Na próxima semana, vem a aula Y. O que é que acontece? Você começa a praticar X e Y a semana inteira. Na semana seguinte, é a aula W. Aí você passa a aplicar X, Y e W a semana inteira e começa a identificar, analisar e usar isso daí constantemente. E vai ficar quente. E esse plantão tira dúvidas será exatamente depois de toda semana em que eu liberar uma aula. Então, eu libero a aula hoje, por exemplo. Na próxima semana, um plantão tira dúvidas comigo, ao vivo, online, claro, mas ao vivo, tirando as suas dúvidas. Robson, mas aí, se eu quisesse uma aula, explicação, com lousa digital aqui, porque eu quis fazer um cenário mais legalzinho aqui em casa. Mas eu tenho um estúdio aqui, tenho a lousa digital, eu anoto, inclusive dou tempo. Posso apagar aqui, pessoal? Plantão tira dúvidas praticamente toda semana. Então, haverá uma determinada metodologia, você vai seguir essa metodologia, e aí sim, caso haja algum problema, plantão tira dúvida. Ah, vou anotar, Robson, mas se eu não puder assistir ao vivo, toda vez em que houver o plantão, essa aula fica disponível lá no curso. Então, por exemplo, a aula X, e na semana seguinte haverá, ao lado da aula X, a aula do plantão tira dúvida sobre a aula X. Beleza? Um outro detalhe, também há um grupo exclusivo no Facebook. Como assim, Robson? Lá haverá todo mundo da sua turma, da sua sala, vamos dizer assim. E lá será mais um canal em que a gente vai poder tirar dúvida. Ah, Robson, eu não entendi essa parte não. O que é que isso quer dizer? Eu vou lá e respondo. Às vezes até um amigo seu, como acontece em outras turmas, responde lá. O que mais acontece é mais fácil fazer um videozinho e postar lá para a galera. Inclusive, essa dúvida, na grande maioria das vezes, é a dúvida de outras pessoas. Então você não tira só a sua dúvida, eu tiro a sua dúvida e a de outras pessoas. Varem aqui não ocorre caso não, por quê? Ah, não ocorre por conta disso. Tá aí, mulher, que eu não sabia? Então, a ideia da comunidade é saber, principalmente, que você não está só nesse caminho. Que a linha de raciocínio funciona como? Olha, eu vou ter vergonha. Não, ali é o lugar de errar. A gente não pode errar na hora da prova. Então a gente tem mais um canal de comunicação, mais um canal de esclarecimento com relação a isso daí. Robson, então eu vou ter o curso gravado, com as aulas publicadas semanalmente, liberadas semanalmente. Após essa semana, um plantão tira dúvidas ao vivo com você sobre essa aula. Sim. Grupo no Facebook, Robson, para tirar dúvidas, em que haverá vários vídeos lá, materiais explicando. Enfim, mais um canal de comunicação e de esclarecimento. E ainda há uma análise de desempenho, o que eu chamo de segura na minha mão e vamos. O que diabo, Robson, é essa análise de desempenho? Caso você trave, depois que você finalizar o módulo inteiro, caso você trave, mesmo com as aulas, mesmo com os plantões tira dúvida, mesmo com o grupo no Facebook, grupo secreto lá, mesmo ainda, se você finalizou o módulo e ficou travado em alguma coisa, a gente agenda uma aula exclusiva com você. Na verdade, a gente que eu falo eu agendo uma aula com você para ver onde é que você está travando e tirar essa remelinha do seu olho para que você consiga enxergar de maneira plena. Beleza a ideia? Então, Robson, como é que funciona a linha de raciocínio aí? Como é que é o curso? Curso online gravado, plantão com aulas liberadas semanalmente, e isso daí faz parte do processo, tá? Robson, mas por que você não grava logo tudo? O curso já está todo gravado. O curso, ele é todo gravado. Mas é exatamente dessa linha de raciocínio em que, Robson,
Daqui a 6 meses, então, eu vou estar fera. Daqui a 6 meses, você vai ter desejado ter começado hoje. Pode ter certeza disso. Até porque eu tenho garantias para dar a você. Beleza? Então, professor, curso online gravado, plantão tira dúvidas, grupo exclusivo no Facebook, análise de desempenho caso não trave. Eita, professor, então dá para fazer, dá para aprender de verdade. Dá para aprender. Minha ideia com Fazendo a Base, além da metodologia, além de aplicar esse tripé, né, na verdade, esses 3 passos no nosso dia a dia, a ideia principal é fazer um curso para você que não cabe em um pendrive. Então a ideia de que, assistir isso daqui, vou assistir. Não é só assistir, é assistir, nossa, que massa, aplica aquilo ali no seu dia a dia. Nossa, mas eu fiquei em dúvida tira a dúvida. Mas eu queria, eu não pude assistir. Assistia, agora entendi. Tranquila a ideia? Então, é um curso que não vai caber em um pendrive. A ideia principal é exatamente isso. Professor, então o curso é completo, fazendo com que a gente pratique todo santo dia. Pratique todo santo dia e sempre e mais. No dia da prova, isso vai estar quentinho na sua cabeça. Por quê? Porque você usa. Então a gente sai do Mobralzinho, a gente sai, Robson, mas começa de quê, Robson? Começa a falar sobre verbo? Não, começa com separação silábica o curso. Então a ideia é exatamente a gente, olha o nome da metodologia, fazendo a base. E aí um outro detalhe, fez a base, depois eu te dou um bônus. Sabe o que é o bônus? Preste atenção. 3 cursos do Fazendo a Base. Curso Fazendo a Base FGV, IDECAM e SEBRASP. Robson, que diabo é isso daqui, professor? Esses cursos já existem lá no Fazendo a Base. Esses cursos aí a gente vende periodicamente. Na verdade, estão sempre à venda, na verdade. E esses cursos são em cima de uma determinada banca. Por exemplo, esse da FGV, esse do IDECAM, são 210 questões do IDECAM. 210 questões, professor? 210 questões em que eu explico e tal, tudo direitinho. São mais de 12 horas de aula. Só o curso do IDECAM. Só de resolução de questão. Então, Robson, a ideia é fazer a base e depois com esse bônus voar. Simplesmente isso. Você tira suas travas no curso e aí você vai começar a perceber, é assim que cai nessa banca? É assim que cai assim? Você já tem a base, agora você vai simplesmente voar. Juntando estes 3 cursos aqui, são quase 300 questões. Na verdade, quase 300 não. São quase 400 questões de resolução de prova. Robson, e lá nesse bônus aí é como se fosse uma aula mesmo. Só que é só em resolução de questão. É tanto que esses cursos são vendidos separadamente. Eu vou dar você de bônus para que você pratique. Só que esses cursos, esses bônus aí serão liberados só daqui a 30 dias. Até porque a gente não vai se preocupar agora com prova. A gente vai preocupar em alicerçar. A gente vai se preocupar em tirar os vícios, os medos, as travas, começar a fazer a base. Beleza a ideia? Certo, Robson. E quanto é que vai custar isso daí? Custo não, investimento. Só para você ter ideia, cada curso desse, você pode ir lá depois olhar nas mídias sociais Fazendo a Base. Cada bônus desse que eu estou lhe dando, cada curso custa R$ 197. Cada curso. Então, só de bônus aí, eu vou lhe dar equivalente a R$ 591. Só de bônus. Eita, Robson, então só de bônus você está me dando de graça R$ 591, então quer dizer que isso daí vai ser caro, né? Não. Preste atenção. O investimento que eu vou fazer para você até a próxima semana é de 12 vezes de R$ 69,56, que totaliza R$ 834,72. Eita, professor, preste atenção, à vista fica por R$ 697. Eita, professor, R$ 697 à vista. À vista. Perfeito? Agora um detalhe. O curso só fica
aberto, disponível para compra, para que você possa adquirir até sexta-feira, dia 11, tá? Fala, não vai ficar sempre não? Não, porque eu fecho uma turma, eu faço um acompanhamento com a turma. Não é um curso, olha o que eu falei, não é um curso que cabe num pendrive, não. Então a gente tem contato constante, a gente tem um contato constante. Eu vou pegar na sua mãozinha e vou lhe dar asas. Vai ser exatamente dessa forma. Certo, professor. E se não der certo para mim? E se não funcionar? E se eu não aprender? E aí? R$ 700 no mato, é? Não. Preste atenção. Eu tenho duas garantias para você. Uma garantia que é incondicional. E essa daí o quê? 30 dias. Se até 30 dias em que você comprou o curso hoje, daqui a 30 dias, até 30 dias, você não gostou por qualquer que seja o motivo, é só mandar um e-mail e eu devolvo o seu dinheiro. 30 dias, professor? Você tem 30 dias, não são 7 dias, não são 15 dias. 30 dias, daqui a um mês, comprou hoje, daqui a um mês, Robson, 29º dia, não quero não. Só mandar o e-mail. Professor, mas não precisa justificar? Nada, justificar nada. Quero devolução do meu dinheiro. Até porque isso é direto com o Hotmart. Nem entra em contato comigo. E a gente continua amigo, continua se falando pelas mídias sociais do Fazendo a Bala. Certo, Robson, mas se no 31º dia eu não começar, não travar, não aprender nada, aí eu tenho uma outra garantia, que é uma garantia condicional. Como assim, professor? Condicional. Daqui a 30 dias, se até 30 dias você não gostar, não quiser, não funcionar para você o curso, mande um e-mail e devolva o dinheiro integralmente. Nada de desconto, nada de demorar, nada, integralmente. Mandou e-mail, lógico que há um período de chegar o e-mail, né? Mandou e-mail, caiu na conta, não. Lógico que não. Tranquilo? Mas eu devolvo basicamente automaticamente. Basicamente de maneira automática. E há uma outra forma que é a garantia condicional. E aí há algumas condições. E aí eu te explico. Se em 90 dias você achar que esse curso não serviu para você, se você não aprendeu nada, se não, sinceramente, dinheiro jogado no mato. Se daqui a 90 dias você travar com alguma coisa, se achar que não funciona para você, eu entro em contato com você e eu traço uma estratégia de estudo para você, exclusivamente para você. A gente vai gastar uma horinha, 1h30, 2 horas, só comigo e com você, na verdade, um papo só entre mim e você. Você vai ter uma aula comigo, um contato comigo, e eu vou ver, peraí, onde é que você está travando? Não, mas espera aí, eu vou traçar um plano de estudo, uma estratégia exclusivamente para você. E vou lhe dar mais 30 dias para que você aplique essa estratégia. Se depois desses 90 dias, desse contato comigo, daqui a 30 dias, Robson, nada, todo do mesmo jeito, eu devolvo o seu dinheiro e devolvo ainda mais R$ 50. Como é que é, professor? Eu devolvo o seu dinheiro integralmente e ainda lhe dou mais R$ 50. Sabe por que eu faço isso? É a garantia que eu posso lhe dar para mostrar realmente que isso funciona. Sabe quantas vezes eu devolvi R$ 50? Nenhuma. Nenhuma. Então, um grande detalhe é, Robson, então, ou eu ganho ou eu ganho. Ou você ganha ou você ganha. Perder, você não perde nada. Então, essas garantias são exatamente para que eu tire esse peso dos seus ombros e digo, confie em mim. Vai dar certo. Na verdade, já deu certo. Tranquilo? Robson, beleza, tranquilo, mas R$ 700 custa um português mais barato. Sim, com certeza, deve ter bem mais barato. Mas a minha ideia é fazer com que você suba, elimine todo qualquer problema de base. Simplesmente isso. Você não vai ter mais. Muitas vezes um cara tem problema em crase, mas quando vai perceber, não tem problema em crase. Ele não sabe diferenciar um artigo de um A preposição.
Então, na hora que eu converso isso com vocês, então meu problema não é de crase, então não adianta nada eu estudar crase. Não, você tem que estudar morfologia, classes gramaticais. Você tem que observar o que é realmente um artigo, o que é realmente uma preposição, de onde vem a característica. Então, na hora que você faz isso, a base, aí a ideia, identifica, analisa e usa. Opa, na hora que eu for fazer referência à crase, fica incrivelmente mais fácil. Entendeu? Porque o caminho é simples para passar uma prova de português em concursos públicos. Tranquilo? Então, a partir de agora, o curso já está disponível para você, caso você queira adquirir. Se não quiser, tranquilo, a gente continua amigo. Só garanto a você que daqui a 6 meses você vai desejar ter começado hoje. E um outro detalhe. Robson, eu não quero agora, não consigo. Só é até o dia 11, só é até o dia 11. Depois, só no próximo ano. Tá? Como eu disse, eu acompanho uma turma, não é um curso que cabe num pendrive, então são aulas em que a gente vai fazer acompanhamento dessa turma para que ele logre êxito e aí asas. Robson, desculpa, achei legal e tal, bonitinho, aprendi nessa sua aula agora aí, mas não vai dar. Não, tranquilo, 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 tranquilo. Você tem 3 opções agora. Ignorar a questão de adquirir o curso, de sair da ideia de eu detesto português, Ave Maria, eu não entendo nada, Ave Maria, é muito ruim, isso aqui é impossível. Você pode continuar fazendo o que está fazendo, você pode tentar descobrir sozinho, como é que eu posso fazer, como é que é, ele só disse isso aí, usar, mas como é que eu faço com relação, mas se esse problema aqui for você pode tentar descobrir sozinho, vai gastar um pouquinho mais de tempo e de juízo, ou você pode adquirir o curso agora mesmo. Já está disponível, estará disponível até 23 horas e 59 minutos no dia 11 de novembro. Qualquer coisa, esteja sempre à vontade quando precisar. Estamos juntos.